É uma honra estar neste lugar. Não é um sacrifício, mas é uma honra, como eu sempre tenho falado, por tudo que Deus tem feito na nossa vida. É uma honra estar neste lugar. Amém? Principalmente porque eu nasci nessa casa, né? Como diz aí, sou cria dessa casa. Aprendi muitas coisas boas neste lugar. Conheci pessoas que marcaram a minha vida, ainda continuam marcando, né? Amo a cada um de vocês aqui, viu? Amo muito essa igreja, amo muito este local. Foram pessoas colocadas na nossa vida. Na nossa vida é assim, o tempo todo pessoas vêm e pessoas vão. A todo momento na nossa vida é assim. Mas somente algumas vão marcar a nossa história. Amém? E as pessoas deste ministério marcaram e ainda continuam marcando a minha vida. Está aqui a irmã Raquel, está ali comigo no Jardim Zilda, é a tesoureira ali, tem me ajudado muito. Está o Fábio, ele deu uma saída ali, o Fábio ele é o secretário também, tem me ajudado muito ali. Muitas coisas eu não sei, estou aprendendo, então está na mão deles ali. Muito obrigado nesta noite por me acompanhar também. Está aqui o Renato, amém? Que Deus continue te abençoando, meu querido. Ele mandou uma mensagem para mim à tarde. Em seguida eu fiz um convite para ele. Falei, vou estar ministrando lá na igreja do Tuti. Que aí ele não pensou duas vezes, ele falou, eu vou. Então, que Deus venha te honrar nesta noite em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a fazer mais uma oração. A oração ela é a chave da vitória. Amém? Não é a murmuração que vai abrir o caminho para Deus te abençoar. Não é a reclamação, não. É a oração. A oração é a chave da nossa vitória. Amém? Então vamos orar. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, ó Deus, eu quero te pedir a Ti, eu sei que a Tua presença é real nesse lugar. Espírito Santo de Deus, não tem como, Deus, negar a Tua existência neste lugar. Eu quero te pedir, Senhor, mais uma vez a Tua vida. Eu vou abrir a minha boca nesta noite e quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha usar a minha vida nesse lugar. Que o Senhor venha transmitir, Pai, a Tua vontade, venha transmitir, ó Deus, a Tua palavra, porque o Senhor sabe, Pai, tem pessoas neste lugar que vieram em busca, Pai, de uma resposta, vieram em busca de um milagre, Pai, e o Senhor tem esse milagre, o Senhor tem essa resposta. Eu quero te pedir, desde já, que essa igreja, aleluia, que toda essa igreja venha ser impactada pelo Teu poder. É o que eu te peço nesse exato momento, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Ainda de pé, eu quero te convidar a ler o tema desta noite. Eu perguntei aqui para o pastor César quanto tempo eu tenho. Ele me disse que está na dispensação do Espírito. Que pena que amanhã não é feriado, né? Amanhã tem que trabalhar, né, Silvão? Que pena, senão a gente já dá lugar mesmo aqui. Mas Deus não depende do tempo para agir, amém? Nós dependemos do tempo para fazer praticamente tudo, mas Deus não. O tempo é dele, Ele é o Pai da eternidade, amém? Vamos ler lá Atos, capítulo 10, versículo 44, onde nós temos o tema aqui, o Espírito Santo desce sobre os gentios, amém? Diz o seguinte: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus, amém? Tome o seu assento, sente neste lugar que foi preparado para você, abre o teu coração. Aleluia. Eu quero frisar novamente aqui, onde a palavra de Deus diz, ainda Pedro falava essas coisas. Ou seja, não precisa ter dom de revelação aqui para entender muito bem essa palavra de começo, mas Pedro ele estava falando algo. E se Pedro era homem de Deus, ele estava falando algo da parte de Deus, isso é lógico.
não tem como correr disso. E quando ele estava falando sobre o reino de Deus, algo começa a acontecer naquele lugar. E o que acontecia aqui era algo sobrenatural. Já havia acontecido antes e novamente estava acontecendo aqui. E a palavra de Deus, ela continua falando para que você possa entender melhor. E os fiéis que eram da circuncisão, olha só, aqui a palavra de Deus, ela relata um grupo de pessoas. Ela fala sobre os fiéis que faziam parte, que pertenciam, que obedeciam à lei de Moisés. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro. Ou seja, Pedro chega com essas pessoas. Pedro chega com esses fiéis. E aí desce o Espírito Santo de Deus sobre aquele lugar. E eles ficaram admirados. Admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Olha só, Deus estava agindo naquele lugar de um jeito diferente, a qual todos ficaram espantados. Aqueles que chegaram com Pedro ficaram admirados, ficaram olhando, ficaram pensando. Nós vamos entrar na palavra de Deus e você vai ver que eles, o próprio Pedro, eles ficaram pensativos no que estava acontecendo exatamente aqui. E segue o versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Versículo 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele alguns dias. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Essa passagem aqui, Atos 10, 44, ela é conhecida no meio teológico como, ela é chamada como o Pentecoste dos gentios. Ou seja, o Pentecoste dos pagões. Estranho isso, né? É caso para se pensar. Atos dos Apóstolos é um livro que continua a história de Jesus. Este livro, ele continua falando do Mestre. Ele também é um livro onde se inicia ali o Evangelho. Ele começa sobre o Evangelho de Lucas. Começa falando ali no livro de Lucas sobre o Evangelho. Isso é muito importante para as nossas vidas. O autor aqui, ele também conta a mensagem de Cristo, como foi anunciada a palavra de Deus em Jerusalém e em toda a Judéia, e se estendendo em Samaria e até os confins da terra, começando também na terra dos judeus. O Evangelho chega a Roma, a capital do Império Romano. Ou seja, a palavra de Deus chega a um lugar muito importante, ao Império Romano. Ainda que o inferno tenha tentado se levantar, ainda que a perseguição tenha aumentado contra a igreja de Deus, eles não conseguiram barrar o crescimento. Aliás, em todo tempo a igreja ela foi perseguida. Em todo tempo perseguiram o povo de Deus. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Quanto mais matavam os crentes, os homens de Deus, mais se levantavam homens capacitados pelo Espírito Santo de Deus para guerrear contra o inferno. Ou seja, sempre lutaram, sempre tentaram barrar a obra de Deus, mas não conseguiram. E eu quero te dizer que não vou conseguir, porque esta obra é dele. Esta casa pertence a ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela começa a crescer ali no Império Romano, ela alcança a capital com força total, tornando-se um
uma religião para o mundo inteiro, pois Jesus Cristo é o Salvador e Senhor de todos. Amém? É isso. É em Jesus Cristo que nós acreditamos que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o desejado entre as nações. Ou seja, nós temos um foco, temos uma visão, temos uma fé viva no nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Esse livro também ele destaca duas pessoas. Ele chama a atenção, aponta para duas pessoas. Neste livro, primeira pessoa, apóstolo Pedro. Segunda pessoa, apóstolo Paulo. E aí você começa a meditar no livro de Atos dos Apóstolos, e este livro ela vai citar, ela vai te levar a outros líderes. Ela começa mencionando aqui neste livro uma pessoa conhecida como Estevão. Todo mundo conhece aqui a história de Estevão? Ela também começa a mencionar, ela começa a falar sobre Filipe, aquele que anunciou o evangelho para o oficial etíope. E aí ela segue também, ela começa a falar, eu tenho certeza que esse personagem aqui, ele é conhecido neste lugar. Começa a falar sobre Barnabé também, né? E Barnabé faz parte dessa história, faz parte dessa igreja, né, César? Com certeza. Então é um personagem muito conhecido, e ela continua falando, e aí vem Timóteo, fala sobre Timóteo, pessoas, né? Que tinham uma fé fundada em Deus, pessoas a qual nós podemos se inspirar. Ela também fala sobre Silas, ou seja, ela começa a falar de vários personagens, mas o que me chama a atenção é que o papel principal neste livro é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! O papel principal, o foco principal, a visão, ela aponta para o Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção, ela fala sobre vários homens de Deus, pessoas que marcaram a história, pessoas que tiveram ousadia, mas ela aponta para algo, para o Espírito Santo de Deus. Ou seja, na nossa vida também é assim. Temos muitas pessoas para se espelhar. Está aqui o pastor Silvio, está aqui o pastor César, né? Se não é, vai ser. Está aqui o pastor Rafael. Já é pastor Rafael? Mas vai ser em nome de Jesus. Ou seja, pessoas de fé. Mas nós não podemos perder o foco, nós não podemos parar de olhar para o Espírito Santo de Deus. E isso é muito importante em nossa vida. Existem pessoas que estão parando no meio do caminho. Existem pessoas que estão morrendo no meio do caminho. Por quê? Estão olhando muito para os lados, aonde vem a palavra de Deus e diz: ó, o foco é o céu. Olhe para o alto. Ei, se inspire no Espírito Santo de Deus. Porque se você ficar olhando muito para os lados, você vai acabar se desanimando. E o Espírito Santo de Deus é Ele quem guia. Olha só que algo importantíssimo. O Espírito Santo de Deus é Ele quem guia. É o Espírito Santo de Deus que fortalece os seus seguidores. É o Espírito Santo de Deus que fortalece a igreja. É o Espírito Santo de Deus que fortalece aqueles que estão seguindo Jesus. Ou seja, se nessa noite existe alguém fraco aqui, se nessa noite existe alguém que está cansado, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem esse papel fundamental de abençoar, de fortalecer a sua igreja. E principalmente nos trabalhos a qual nós fazemos, porque o trabalho da igreja às vezes é um fardo que se torna cansativo. Às vezes você marca uma reunião e ninguém vem. Às vezes você marca um culto de oração e ninguém vem. Às vezes você faz um trabalho, realiza um trabalho e ninguém vem. E às vezes se torna algo cansativo. E aí é onde entra o papel do Espírito Santo de Deus. Ele entra para fortalecer, ele entra para mudar a história, ele entra para te dar condições para que você não venha parar no meio do caminho. Ou seja,
Nesta noite, você veio a este lugar porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. Você foi tocado, você foi induzido pelo Espírito Santo de Deus a estar neste lugar. Glória a Deus. E pense nisso, toda vez que você estiver anunciando o Evangelho, é o próprio Espírito Santo de Deus que está te ajudando. Mesmo assim, meu Deus. Mais uma vez eu quero te dizer, você só está de pé porque o próprio Espírito Santo de Deus tem que sustentar, tem que ajudar. Eu só estou neste lugar porque o Espírito de Deus tem me sustentado neste lugar. Ou seja, não é mérito do homem, não é mérito de ninguém, o mérito é dele. A honra é para ele, a glória é dele. Nós estamos aqui na batalha porque o Espírito Santo de Deus tem nos ajudado. Caso contrário, nós não estaríamos aqui. Caso contrário, estaríamos lá fora, perdidos, sem condições nenhuma para prosseguir. Aqui a palavra de Deus, ela começa a falar e ela fala sobre os gentios. Quem sabe aqui quem são gentios? Quem sabe? Todo mundo sabe? Gentios, para quem não sabe, somos nós. Amém? E aqui essa palavra, ela fala sobre os gentios. Gentios, o nome dado pelos hebreus. Amém? Até aqui está dando para entender? Então, gentios foi um nome dado pelos hebreus. Olha só, pelos hebreus que faziam parte de pessoas não cristãs. Ou seja, todos aqueles que não eram judeus eram gentios. Pessoas não cristãs. Pessoas que não acreditavam em Deus. Ou seja, para os judeus, nós, eu e você, éramos pessoas idólatras. Que pesado. Imagina só. Era a visão dos hebreus. Era a visão dos judeus. Eles achavam que nós, que eu e você, que os gentios eram pessoas ignorantes na fé. Olha só o que diz o versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. Ou seja, quando eles chegaram e viram o Espírito Santo de Deus descendo naquele lugar, eles olharam: como é que pode? Como é que pode o Espírito Santo de Deus descendo sobre eles? Não. Como é que pode a presença do Deus eterno descendo sobre os gentios? Não. Deus está conosco, com eles não. Essa era a visão dos judeus. Essa era a visão dos hebreus. Aqueles que vieram com Pedro, chegaram com Pedro, ao ver o Espírito Santo sobre os gentios, eles ficaram de boca aberta. Como é que isso pode acontecer? Aí nós vamos lá para o livro de Atos 2, algo semelhante, fazendo uma comparação ali muito forte, muito próximo. Livro de Atos 2 fala o quê? Que estavam todos reunidos em um só propósito, e de repente ali eles começaram a falar o quê? Em línguas. E todos foram cheios, sim ou não? Sim. Todos foram cheios, Deus estava operando naquele lugar. E agora estava acontecendo novamente. Mas agora o que estava acontecendo era que o Espírito Santo de Deus estava descendo sobre os gentios, sobre pessoas idólatras. Como assim eu e você eram chamados? Como pessoas ignorantes na fé. Como pessoas que não tinham direito de ir morar ao céu. Ou seja, a salvação era algo exclusivo, coisa exclusiva para os judeus. Ou seja, pertencia a eles, era só deles, ninguém tinha acesso ao céu. O caminho estava fechado, as portas estavam fechadas. Ninguém tinha acesso ao céu, a não ser os judeus, a não ser o povo hebreu. Ou seja, o preconceito naquela época era muito grande.
Às vezes as pessoas reclamam de preconceito. Você não sabe o que era preconceito naquela época. Você não sabe, não conseguimos imaginar. O preconceito era muito grande. Os judeus tratavam eu e você como um ser inferior, como uma pessoa sem alma. Olha, você já imaginou, igreja? Às vezes nós temos que tomar cuidado, que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Olha só, os judeus nos tratavam como pessoas sem alma, sem salvação. Ei, será que às vezes somos parecidos com o povo hebreu? Com o povo judeu aqui dentro, aqui dessa palavra? Estou falando aqui de Atos, aqui 10:44. Será que às vezes somos parecidos, semelhantes com este povo? Porque eles nos tratavam como pessoas sem perdão, sem salvação, como pessoas rejeitadas por Deus. Olha o peso. Pessoas rejeitadas por Deus. E aí o que acontece? Deus, ele sempre tem um meio para trabalhar. Deus, ele surpreende o seu povo, ele sempre surpreende aqueles que se aproximam dele. Arábia canta, Nablacai, Xiribiacai, Nablacai. E aí o que acontece? Para quebrar, para derrubar essa muralha de separação, o apóstolo Pedro, ele vê com os seus próprios olhos. Olha só, ele vê com os seus próprios olhos o que estava acontecendo ali. O Espírito Santo de Deus descendo sobre os gentios, algo sobrenatural, algo que só tinha acontecido lá em Atos 2, agora aqui acontece novamente. E Pedro, quando ele vê também, junto com aqueles que ele trouxe, ficaram de olhos abertos, de boca aberta, ficaram apavorados. Ei, será que é Deus? Será que não é? Será que Deus está com eles e não está conosco? Ei, o que está acontecendo aqui? Eu começo a imaginar que na cabeça de Pedro e daqueles que chegaram com ele ali na cabeça, na mente, deu um curto-circuito. Porque eles não estavam entendendo nada. Como é que pode? Nós somos o povo escolhido, circuncidado. Eles não. Eles são pessoas sem almas. Eles não merecem ser salvos. Não, o caminho está fechado. Não foi uma revelação, igreja, que Pedro teve. Também não foi uma visão. Ei, não foi um sonho, mas o que Pedro teve. Ele chega naquele lugar e contempla o agir de Deus naquele lugar. Ele contempla Deus descer, o Espírito Santo de Deus descer sobre aquelas pessoas. E para eles, pior, o Espírito Santo de Deus descer sobre pessoas que não tinham valor nenhum. Pior, eles olham e vê que Deus está no meio daquele povo. Pessoas sem qualidade, pessoas sem alma, pessoas rejeitadas. E aí eles começam a pensar, começam a coçar a cabeça sem entenderem como é que pode. Como é que pode Deus ser com ele? Como é que pode Deus estar agindo no meio deles? Preste bem atenção aqui. Havia dois propósitos. O primeiro, lá em Atos 2. Agora aqui é onde nós estamos lendo. Dois propósitos diferentes. Atos 2 diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Todos foram cheios da glória de Deus. Glória a Deus. O propósito em Atos 2 era renovar, revestir-nos do poder de Deus, encher o vaso. Todos se alegraram em Atos 2. Todos tiveram um contato com o Criador ali. Saíram alegres, cheios, pulando, voando no Espírito. Saíram fortalecidos para enfrentar a guerra. Mas aqui, no livro de Atos 10:44, o propósito de Deus era diferente. O propósito de Deus não era só derramar o Espírito dele. O propósito de Deus naquele momento não era encher o lugar, não era somente alegrar. Não era somente isso. É claro que aonde o Espírito de Deus está, as coisas mudam.
vem a alegria, vem o renovo, renovação. Somos revestidos do poder de Deus. Mas o propósito aqui não era esse. O propósito aqui era diferente. Atos 10, 44. Acontece a mesma coisa que aconteceu lá em Atos 2, mas dessa vez foi diferente. Quando o Espírito de Deus desce sobre os gentios, Deus estava falando, Deus estava mostrando que Ele havia rasgado, aleluia, rasgado o véu. Olha só, quando o Espírito de Deus começa a descer sobre os gentios, Deus estava falando que o acesso ao céu estava livre. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus desce sobre os gentios. Ali Deus começa a falar. Ali Deus está falando: ei, agora todos aqueles que se arrependerem, o acesso ao céu está livre. Todos aqueles que se arrependerem vão poder entrar no céu. Não importa a nação, não importa de onde vieram, todos aqueles que se arrependerem, o céu estará aberto, o caminho estará aberto. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, não adianta colocar impedimento. Igreja, não adianta o inferno se levantar, porque o inferno, querendo ou não, os demônios querendo ou não, nós vamos marchar e iremos entrar na Nova Jerusalém. Queremos entrar nos portões celestiais. Glória a Deus. O nosso vizinho, querendo ou não, porque às vezes o inferno se levanta. Ei, o nosso vizinho, querendo ou não, nós vamos entrar em nome de Jesus pelos portões celestiais. Oh, na minha canta, na batalha. Tira cai, na batalha. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo. Olha só, os judeus, o apóstolo Pedro, eles não podiam negar, não tinha como negar o que estava acontecendo ali. Não dava para esconder, o poder de Deus era tão grande. Deus estava falando: o véu foi rasgado, meu filho morreu na cruz do Calvário. O véu foi rasgado, o poder de Deus era tão grande ali que não tinha como os judeus, não tinha como o povo hebreu, até mesmo o apóstolo Pedro querer esconder. Não havia como negar, não havia como, sabe, tentar falar que Deus não era com os gentios, porque a prova estava ali. Deus era com os gentios. Ou seja, até os dias de hoje, nós que somos considerados os gentios, Deus está conosco. E não há nada que mude, não há nada que venha mudar a história, não há nada que venha fazer, que venha transformar, venha reverter a situação. Não tem o que fazer. Ou seja, você hoje é escolhido por Deus. Glória a Deus, aleluia. Você é especial. Aleluia, capaz. Você é especial. A descida do Espírito Santo naquele lugar estava provando que Deus era na vida de todos aqueles. Aleluia. Olha só, Pedro, querendo ou não, Pedro, homem de Deus, mas às vezes até mesmo os homens de Deus se levantam contra nós. Sim ou não? Quer ver? Existem muitas pessoas feridas pelo povo de Deus. Muitas. Então, às vezes Deus quer nos mostrar um alvo. Às vezes precisamos passar pelo teste. Mas nesse teste não é que Deus não te conhece. Esse teste é para que você conheça a si mesmo. Deus já sabe quem você é, sabe quem eu sou. Mas eu mesmo, às vezes, dependendo da situação, eu não sei quem eu sou. Eu vou ficar surpreso com as minhas atitudes. Olha só como a história é interessante aqui. Vamos ver um pouquinho mais para baixo. Não sei se vocês já leram, mas lê aqui comigo, olha. Capítulo 11. Olha o tema. Olha o que está escrito no tema aqui do capítulo 11. A situação estava tão complicada
queriam barrar o nosso acesso ao céu de tudo quanto era jeito. Olha o tema aqui, a defesa de Pedro. Logo de início, a defesa de Pedro. Podemos entender, a passagem nos leva a uma direção aonde chega o momento que Pedro precisa se defender. Sim ou não? Pedro precisa ou precisou se defender. Algo aconteceu. Sabe, algo aconteceu. Aconteceu um levante porque Deus mostrou que estava com os gentios. Deus provou. A sua descida foi uma prova. Deus falou: em Atos 2 eu revesti. Agora aqui eu estou provando que eu sou com vocês. E aí sobrou para alguém. Sobrou para Pedro. Pedro precisou se defender. E aqui a partir do 11, olha só, diz o seguinte: chegou ao conhecimento dos apóstolos. Olha, levaram até os apóstolos. Alguém chegou, ó, está acontecendo isso lá. Vamos lá, ó. Você precisa resolver, viu? Aí os apóstolos falaram: mas como assim? Isso foi algo exclusivo nosso, né? Atos 2, aconteceu lá, não pode acontecer. E algo como que é? No meio dos gentios? Não, está errado. Como pode? Ó, a história segue. Dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Olha, os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Bendito é o Cordeiro. Olha a misericórdia de Deus aonde vai. E aí Pedro começa a se explicar. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, olha só, novamente aqui, os argueram, ou seja, pararam, barraram, dizendo: para aí, calma aí, o que aconteceu agora? Você vai ter que se explicar, Pedro. Você, como um apóstolo, vai se explicar, vai se explicando aí, Pedro, porque o que aconteceu lá é coisa nossa, coisa íntima nossa. Não pode, Deus não pode ser com a gente e com os gentios, não. Se explica aí, Pedro. Agora imagina a situação de Pedro. Versículo 3, ó: entraste em casa de homem. Olha do que Pedro foi acusado. Você, Pedro, entraste em casa de homem incircuncisado e circuncioso, né? E comeste com eles. Como é que pode? O povo não estava aceitando, igreja. Mesmo Deus provando que era com gentios, mesmo Deus mostrando, mesmo eles vendo, eles não queriam aceitar. Não queriam aceitar. Pedro, ele vai explicar o acontecido. E se Deus não fosse conosco, olha só, não havia como negar o que está escrito aqui, o que aconteceu, pois foram várias testemunhas. Várias pessoas viram a descida do Espírito Santo de Deus sobre aquelas pessoas. Talvez neste lugar hoje a gente não vai ver ninguém pulando, né, o reteté, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus, igreja. Sabe o que é? Às vezes é algo simples. Ser cheio do Espírito Santo de Deus também significa ser uma pessoa educada. E te digo mais: como está cheio de crente mal educado por aí. Meu Deus. Como está cheio de crente mal educado. E aí quer que Deus batiza, quer que Deus encha. Senhor, eu quero ser batizado. Aí Deus fala: mas como que eu vou te batizar? Você está com o coração todo arrogante, é mal educado, trata os seus líderes de qualquer jeito, trata o seu pastor de qualquer maneira, fala um monte no vizinho, só você que está certo. Aí você fala: como é que eu vou te encher? Ei, desce, para receber precisa descer. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Jesus estava indo para a casa de Jairo. No meio do caminho ele é interrompido. Algo acontece, eles estavam com pressa, mas no meio do caminho aparece a mulher com fluxo de sangue. E aquela marcha, aquela caminhada é interrompida ali naquele momento.
E de repente surge a mulher, você já conhece a história, e ela não poderia chegar perto de Jesus porque estava impura, mas ela começa a pensar e ela chega até perto e toma uma decisão. Andando não dá, licença não dá, até mesmo porque ela estava correndo um perigo de vida ali. Se as pessoas soubessem que ela estava ali, ela poderia ser apedrejada, mas mesmo assim, ela pensou e ela foi por baixo da Jesus, até tocar a hora de Jesus. E o que eu aprendo aqui? Às vezes, para receber, eu preciso descer. Preciso descer em santidade, em oração, em educação. Esse foi o tema da palavra no domingo passado, né, Raquel? Lá na nossa igreja. Às vezes Deus quer nos abençoar, às vezes Deus quer nos honrar, mas por falta de educação nossa, às vezes deixamos de receber. Perdemos a nossa bênção. Meu Deus. Ou seja, que a vitória desse Obrigado, Jesus. olha o que a palavra diz, que o Espírito Santo foi derramado. Sim ou não? Diz que o Espírito Santo de Deus estava agindo ali. E eu comecei a pensar e achei algo interessante. Diz a palavra de Deus que eles estavam ouvindo a palavra de Deus e o Espírito de Deus desceu sobre eles. Nesta noite nós não estamos ouvindo qualquer coisa aqui neste lugar. Nós não estamos ouvindo uma história, alguém botar alguma coisa aí que não temos certeza. O que está acontecendo aqui é fato vivo. Estamos falando de Jesus que marcou a história. Estamos falando de Jesus que nos prometeu a vida eterna. Ou seja, é a palavra do Deus vivo que está sendo ministrada neste lugar. E eu tenho certeza, talvez eu não venha ver ninguém pulando neste lugar, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus está enchendo, está agindo em cada coração nesta noite. Está transformando vida, está capacitando, porque às vezes o fardo é pesado, aí vem o próprio Jesus e fala, deixa que eu te ajudo. Chegaram em Jairo, depois que a mulher foi embora, depois que Jesus começou a gritar, quem me tocou? A mulher saiu de fininha, né? Porque ela sabia o que poderia ser, o que poderia acontecer com ela ali. Então ela sai de fininha e a história segue. E aí chega alguém e Jairo abraça Jairo e fala, Jairo, não incomoda mais o mestre não, porque sua filha já morreu. Não adianta mais lutar pelos sonhos não, viu? E aí Jesus, como sempre, está atento. Jesus escuta. E aí Jesus chega em Jairo, dá um abraço nele e fala bem baixinho no ouvido, hein, Jairo? Estou indo lá na sua casa, amigão. Não se preocupa não. Aleluia, glória a Deus. Ei, igreja, será que nesta noite você pode ouvir Jesus falando contigo? Jesus. Ei, talvez você chegou nesse lugar desesperado. Ei, talvez você chegou neste lugar com uma vontade enorme de desistir. Talvez você está triste com uma situação a qual você esteja passando ou vivendo. Mas se você prestar atenção, Deus está falando contigo neste momento. O próprio Deus, o Espírito Santo de Deus está falando, ei, hoje quando você sair daqui eu vou te acompanhar. Ei, quando você sair daqui, eu, o próprio Deus, irei te acompanhar. Boa, ela vai cantar. Então o que Deus está falando aqui nessa noite, igreja? Olha, Deus está falando desde que subi. Lembra? Desde o dia em que subi, estive nesta terra, andando entre vós. Mas desde o dia que eu subi, eu jamais me esqueci de você, ó igreja minha. É isso que ele está falando. Ainda que muitos Deus se esquecer, Deus está falando, eu não esquecerei de você. Tu és meu. Ei filha, ei filho, tu és meu. É isso que Deus está falando. Deus está falando, como posso eu me esquecer de você? Toda vez que eu olho para as minhas mãos, eu vejo as marcas da cruz, está marcada. Jamais esquecerei de você, ó igreja minha.
Ei, igreja, as horas já foram. Glória a Deus. Nós temos neste lugar aqui um inimigo, o tempo. Temos que correr contra o tempo. O tempo é nosso inimigo. O tempo transforma o nosso corpo. Antes eu tinha cabelo, agora eu tenho mais. Aleluia. Não era mais papinha, agora tem mais barbudo. Cabelo branco, né, Silvão? Barba branca. Oh, O Deus. tempo, o nosso Ajuda, Jesus. inimigo. Mas Deus é o nosso aliado. Ei, teremos um corpo transformado. Eu creio. Iremos morar em rua de ouro. É. Rua de ouro e de cristal. Iremos, ei, estou falando eu, a minha fé me leva a acreditar que iremos andar abraçados naquele lugar. Oh Deus, vai tremer. Ei, igreja, sinta a presença de Deus aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está neste lugar mais uma vez. Ei, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus desce sobre este lugar, provando que é conosco. E não tem como negar. Aleluia. Ei, fale o que quiser, tá aqui. A pedra que quiser tacar. Não vai mudar nada. Meu Deus de Não vai mudar nada. Deus te escolheu nesta noite e está disponível um ponto final. Treino aos céus e à terra, mas Deus não vai mudar. Deus. Vamos orar, igreja. Vamos orar. Curva a tua cabeça aí mesmo, hein? Deixar a gente mais uma vigília aqui neste lugar. Vamos orar, curva a tua cabeça, Espírito Santo de Deus. De todo o meu coração, Pai, de toda a minha alma. Senhor, eu quero te agradecer porque está escrito aqui, Pai, na tua palavra, em Atos, Senhor. Em Atos, agora acabamos de ler, que mais uma vez o teu Espírito desceu sobre aquele lugar, mas desta vez para provar. Aleluia, para provar que o Senhor estava com aquelas pessoas, estavam com gentios. E mais uma vez, ó Deus, estamos aqui neste lugar. Eu não posso te ver, Deus, mas eu posso te sentir. Espírito Santo de Deus, podemos sentir a tua presença aqui neste lugar, Pai. Pessoas estão sendo impactadas. Espírito Santo de Deus, eu derramo o meu coração na tua presença. Espírito Santo de Deus, tu és, Pai. Aleluia, tu és bem-vindo na nossa vida, tu és bem-vindo para este lugar, tu és bem-vindo em todos os cômodos da nossa casa, em toda a área da nossa casa, em todos os dias, Senhor. Tu és bem-vindo. Espírito Santo de Deus, eu quero, Pai, te pedir, Deus, que em nome de Jesus, que haja honra aqui neste lugar sobre os líderes, sobre os pastores, sobre cada vida aqui neste lugar, Pai, sobre a pastora Rita. Aleluia, sobre, Senhor, pessoas a qual nós conhecemos. Espírito Santo de Deus, que haja um milagre aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor sabe que a nossa vontade é que aconteça algo sobrenatural. E eu tenho a certeza também que essa é a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, Pai, como homem de Deus aqui neste lugar, que por esses dias eles irão, Pai, receber uma notícia boa. É como aquele louvor diz: tem coisa boa chegando neste lugar. Tem coisa boa chegando.